Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do conceito de perímetro. O que viria a ser o perímetro de uma figura plana? Então, dada uma figura plana qualquer, o perímetro dessa figura vai ser exatamente a medida do seu contorno. E como é que eu faço para calcular o perímetro de figuras planas? Bem, para figuras planas que possuem lados, calcular o perímetro é uma coisa muito simples, porque basicamente eu vou somar a medida do comprimento de cada um dos lados dessa figura. Ao fazer essa soma, eu vou encontrar o perímetro dessa figura, certo? Para figuras que não possuem lados, eu não tenho como fazer isso, evidentemente. Como, por exemplo, para um círculo, eu não tenho como usar essa estratégia, evidentemente. Aí, para esses casos específicos, eu vou gravar mais um vídeo logo adiante, mas em um primeiro momento vamos nos atentar ao caso de figuras que possuem lados, certo? Para que possamos exercitar esse conceito, eu trouxe alguns exemplos práticos, certo? Aí, basicamente, nesses dois primeiros exemplos, eu vou calcular o perímetro dessas duas figuras. Aí, como eu disse para vocês, calcular o perímetro de figuras que possuem lados é uma coisa muito simples, porque basta que eu faça a soma da medida dos comprimentos de cada lado dessas figuras, ok? Aí, para a primeira figura, eu sei que o primeiro lado, conforme indicado, mede 10 quilômetros, o segundo mede 20, o terceiro mede 13, o quarto mede 16, o quinto mede 22 e o último lado dessa figura vai medir 8 quilômetros. Pronto. Agora eu faço a soma e encontro o perímetro. 10 mais 20 mais 13 mais 16 mais 22 mais 8 vai dar exatamente 89. Como cada lado aqui está representado em quilômetros, então eu vou ter que o perímetro dessa figura é exatamente igual a 89 quilômetros, ok? Para a minha segunda figura, eu tenho que o primeiro lado mede 6,2 quilômetros, o segundo mede 3,6, o quarto mede 7,408 e o último lado mede exatamente 3,2. Fazendo a soma, eu encontro que o perímetro dessa figura é exatamente igual a 20,408 quilômetros. Nos próximos exemplos, eu vou continuar calculando puramente e basicamente o perímetro de algumas figuras, só que aqui eu tenho figuras um pouquinho mais complexas, ok? Aí, para a primeira figura, desse segundo slide de exemplos, eu percebo que eu não tenho a medida de todos os lados da figura, certo? Porque, por exemplo, eu não sei quanto mede esse lado e eu não sei quanto mede esse lado aqui. Então, antes de fazer o cálculo do perímetro, eu tenho que descobrir a medida desses dois lados da figura, certo? Só que isso é muito simples, porque observe que isso daqui é um retângulo. Então, se esse lado aqui mede 23, o lado oposto a ele também vai medir 23. Então, esse lado aqui vai medir 23 metros, certo? Aí, mais uma vez, isso daqui, essa figura que eu vou chamar de figura número 2, também é um retângulo, ok? Bem como a figura número 3 também é um retângulo. Então, se esse lado aqui mede 39, o lado oposto a ele também vai medir 39. Então, isso aqui mede 39 metros. E a figura 2 é um retângulo, então esse lado mede 39, então o lado oposto a ele também vai medir 39. Então, esse lado aqui que anteriormente eu não sabia quanto media, agora eu sei que mede 39 metros. Pronto. Descobri a medida desses dois lados que eu não sabia quanto mediam antes, agora sim eu posso efetuar o cálculo do perímetro da figura. Então, bora lá. Vamos somar a medida do comprimento de cada um desses lados, certo? Opa, percebi que eu esqueci a medida desse lado aqui. Mas bem, como essa figura 3 é um retângulo, se eu sei que esse lado aqui mede 12, esse lado oposto também vai medir 12. Pronto, agora sim.
Aí, vamos lá, vamos somar a medida de cada um desses lados. Então, eu tenho que esse lado aqui mede 12 metros, no caso, esse aqui mede 39, esse aqui mede 12, esse aqui mede 23, esse aqui mede 52, esse aqui 23 novamente, esse aqui 32 novamente, esse aqui 39, e para finalizar, os dois últimos lados medem respectivamente 25 e 11. Agora, fazendo a soma, eu descubro que a medida do comprimento, ou melhor, que o perímetro dessa figura aqui, essa figura 1, é exatamente igual a 268 metros, ok? Indo agora para a figura número 2, eu vou efetuar o mesmo processo efetuado na figura número 1. Porque aqui também eu não sei o comprimento de alguns lados dessa figura. Por exemplo, eu não sei quanto é que mede esse lado e eu não sei quanto é que mede esse lado aqui. Só que eu consigo descobrir isso muito facilmente, porque vejam bem, essa figura aqui, que eu vou chamar de 1, é um retângulo, bem como a figura 2 também é um retângulo. Então, se esse lado do retângulo mede 50, o lado oposto a ele também vai medir 50 metros, ok? Aí, se esse lado aqui do retângulo número 1 mede 50, o lado oposto a ele também vai medir 50 metros. Então, esse primeiro lado, que eu desconhecia a medida do comprimento, mede 50. Falta descobrir esse segundo lado aqui, né? Só que eu consigo descobrir isso muito facilmente também. Porque, veja bem, a figura que eu vou chamar de 3 aqui é um retângulo. Então, se esse lado aqui do retângulo mede 60, o lado oposto a ele também mede 60 metros. E como esse lado aqui é um lado do retângulo número 1, o lado oposto a esse também vai medir 60 metros. Então, eu sei que esse lado aqui mede 50 e esse aqui mede 60. Agora, eu sei a medida do comprimento de cada um dos lados dessa figura. Agora, eu posso efetuar o cálculo do perímetro dessa figura. Então, vamos lá. É só eu somar a medida do comprimento de cada lado dessa figura. Então, eu sei que esse primeiro lado mede 60 metros, o segundo lado mede 40, o terceiro lado 50, o quarto lado 60, o quinto lado 30, o sexto lado 50 e o último lado também mede 50 metros. Efetuando a soma, eu descubro que o perímetro dessa figura é exatamente igual a 340 metros.